Muitas vezes a gente encontra algumas empresas que estão com desvios em algumas informações, mas não porque as empresas estão com intenção de fraudar o fisco, com intenção em fazer um desvio de tributos, alguma coisa assim, mas dada a complexidade, a dificuldade de se fazer isso de forma manual. Eu vou conversar agora com a Dulce Marchiori, que é executiva aqui na Stefanini. Ela é especialista na área fiscal e presta essa consultoria para empresas. Queria saber com você, atualmente, como é que está o trabalho da Receita Federal? Bom, nós temos visto uma evolução importante nesse trabalho nos últimos anos, né? A Receita ela vem cada vez mais se instrumentalizando, se organizando, modernizando a administração tributária no Brasil. Temos visto isso através dos projetos de SPED, da nota fiscal eletrônica, onde muitas ações do fisco que antes eram feitas manualmente ou através de relatórios, planilhas, muita coisa em papel, cada vez mais está em meio digital, o que facilita criando um repositório de informações que o fisco pode mais assertivamente investigar e procurar a acuracidade das informações dos contribuintes do que eles estão fazendo nos seus impostos e no seu controle tributário, né? Essa modernização do fisco, ela também vem trazendo alguns impactos para os contribuintes, né? Da forma como o fisco vem se posicionando, de como ele vem exigindo cada vez mais um volume de informação. Ele nunca diminui esse volume de informação, né? A quantidade de detalhes que precisam ser informados é cada vez maior, e isso vem também causando impacto para o dia a dia dos contribuintes. Muito se fala no SPED, do que se trata? É um projeto brasileiro onde o fisco vem transformando as obrigações fiscais que antes, a apuração dos impostos, que antes era toda feita manual, em controles, em planilhas, em papel, ele vem instituindo ferramentas do próprio fisco, onde o contribuinte ele precisa gerar os seus arquivos agora em meio digital também e transmitir isso numa comunicação online com o fisco, né? O projeto SPED ele teve várias fases, ele já começou lá desde 2007, 2008, e ele vem tendo algumas ondas, né? Então hoje a gente já tem no ar algumas etapas desse projeto em produção, que foi o projeto SPED Contábil, o projeto SPED Fiscal, EFD Contribuições, que tratou a parte de PIS e COFINS, né? A própria nota fiscal eletrônica, ela também fez parte de tudo isso, porque o documento fiscal eletrônico era o que iria possibilitar a existência desse projeto todo em meio digital. E o grande ponto importante do SPED é que ele é um repositório nacional de informações para acesso de diferentes entes governamentais. Então, as entidades fiscalizadoras têm acesso a esse repositório do contribuinte para colher informação e acompanhar como é que está o dia a dia das empresas. Fala-se numa receita mais assertiva. Os meios eletrônicos permitem isso, né? Isso mesmo. As ferramentas, os softwares de inteligência para poder fazer o cruzamento das informações. Hoje a gente tem visto muito esse movimento, né? Depois de algumas ondas do SPED, onde tanto por parte do governo, porque ele também teve que se instrumentalizar, como por parte do contribuinte em se organizar para gerar tudo isso, hoje se fala muito agora de como que essas informações que estão lá nesse ambiente vão ser utilizadas e qual é a inteligência, a regra, os cruzamentos que o fisco vai fazer com todas essas informações, né? Então, hoje a gente começa a observar um movimento do mercado e das empresas no sentido de qualificar melhor os seus dados, qualificar as informações, informações que eventualmente estão indo em comum numa obrigação fiscal e em outra, mas que estão indo para o mesmo ambiente e que ele precisa garantir essa integridade, né? Isso vem realmente motivando as empresas a desenvolverem trabalhos internos de processos, de melhoria das suas informações, né? Para viabilizar todo esse trabalho e, inclusive, a própria operação, né? Porque quando a gente olha para a legislação do SPED, e a gente vê as multas que o governo pede
sobre essas obrigações, sobre cada uma delas, né, a gente verifica que as multas são muito mais pesadas para as entregas incoerentes ou inconsistentes do que até mesmo contra os atrasos, né? Então, é uma forma do fisco também revelar que ele está interessado na qualidade da informação, na correção dos dados. Agora, Dulce, há muita crítica com relação aos sistemas que seriam propícios ao erro. Você concorda? Eu acho que a complexidade da legislação, ela favorece alguns erros, algumas inconsistências. Isso é um fato. Muitas vezes a gente encontra algumas empresas que estão com desvios em algumas informações, mas não porque as empresas estão com intenção de fraudar o fisco, com intenção em fazer um desvio de tributos, alguma coisa assim. Mas dada a complexidade, a dificuldade de se fazer isso de forma manual, de ter recursos capacitados, isso também é uma carência, eu diria, hoje do mercado como um todo, né? Você ter bons recursos da área fiscal tributária que possam estar em condições de trabalhar. Hoje a gente verifica, inclusive, até uma coisa que eu sempre acompanho no mercado, a formação dos profissionais na área fiscal. Hoje ainda existem muito poucas iniciativas de formação especificamente para a área fiscal. Geralmente a área fiscal são profissionais que são oriundos ou da contabilidade, ou da administração, de áreas correlatas e que se formam na área fiscal no dia a dia do trabalho. Então, há uma carência de profissionais, tanto em competências quanto em quantidade, que possa atender todos esses requisitos que o fisco coloca. Quais as principais necessidades das empresas que procuram aqui, a Stefanini? Hoje a gente encontra alguns perfis, né? A gente encontra empresas que estão buscando ferramentas que possam facilitar, automatizar o dia a dia, deixar de fazer algumas rotinas manuais para poder fazer rotinas com mais assertividade em meio eletrônico. Também tem empresas que buscam mais braços, têm seus times enxutos, porque tradicionalmente a área fiscal ela é pequena nas empresas, né? E aí eles buscam braços, buscam equipes que possam ajudar nesse dia a dia, gerar, processar, fazer o cálculo dos tributos, fazer o cruzamento dessas obrigações, né? Geralmente, quando a empresa também se vê numa situação de contingência, como uma fiscalização, o volume de dados para ser entregue para o fisco é um volume grande, né? E geralmente ele tem pouco tempo para entregar, porque o fisco imagina que as informações devam estar sempre prontas, mas nem sempre é assim na prática, no dia a dia das empresas. Então, também tem essas situações, das empresas que estão ali com uma intimação, com um volume de entrega, muitas vezes que retrocede a 5 ou 10 anos atrás, de informações que elas precisam prestar. Né? E elas nos procuram nesse objetivo, né? de ter esse trabalho complementar, de ter uma força-tarefa para poder cumprir os seus prazos. Qual o grau de dificuldade das empresas estrangeiras com operações aqui no Brasil? Eu diria que aí tem um elemento, um complicador a mais, né? Porque as empresas estrangeiras, elas vêm com uma cultura de outros países que tem um cenário não tão complexo quanto o Brasil e que, para elas aqui, é mais difícil explicar e defender o porquê que elas vão precisar de ferramentas complementares ou de serviços complementares que em outros países elas não precisam, por exemplo, né? E então isso é sempre um desafio, porque os outros países não têm esse ritmo de mudança legal como o Brasil tem. Legislações que podem variar em função do estado onde ele está aqui no Brasil, dos municípios, que os municípios também determinam obrigações fiscais específicas. O seu segmento econômico pode impor situações especiais para ele atender. Então, esse conjunto de particularidades, né, porque eu costumo dizer que a área fiscal ela tem muitas regras, mas também tem muitas exceções às regras, dado este cenário aqui. Então, as empresas que vêm de fora, elas acabam encontrando um pouco mais eu diria que é mais um aculturamento ao como o Brasil funciona, né? E como que a área fiscal aqui, ela tramita, né? Que é bem complexo.
dicas na área fiscal para as empresas em 2017? Nós temos alguns próximos desafios que as empresas têm que vencer aí para 2017 e 2018. Muito tem se falado de Bloco K, que é uma obrigação nova para a parte de estoques e engenharia da produção, começa no comecinho de 2017. Temos o E-Social, que envolve as áreas de RH, jurídico, saúde e segurança, lá no comecinho de 2018. Também temos uma obrigação que vai começar junto com o E-Social, que se chama EFD-REINF, que é relativa à parte de contratação de serviços terceiros, serviços tomados. E para todas essas novas obrigações e esses desafios, a nossa recomendação é que o cliente, as empresas, os contribuintes, eles sempre estejam olhando para os seus processos fiscais, para as suas informações, os seus sistemas geradores dos dados que vão para a Receita, faça um trabalho de qualificação dos seus cadastros previamente, porque isso vai viabilizar essa garantia, essa integridade dos dados que serão entregues, né? A ferramenta, a tecnologia, ela é importante, mas a preocupação com a qualidade e com a integridade da informação, ela se sobrepõe. Então, a nossa dica é sempre que o cliente, independente dos prazos, às vezes os prazos parecem muito para frente, né? Mas quando a gente olha a lição de casa que tem que ser feita e coloca isso numa linha do tempo, né, entre mapear os impactos de como a sua empresa está e como ela tem que atender a legislação, tratar essas lições de casas que serão identificadas e depois colocar uma ferramenta para automatizar a rotina, você vê que isso acaba não sendo um prazo tão elástico como a gente acha que seria, né? Então, e aqui nós temos ainda um costume brasileiro de sempre deixar a síndrome do estudante, né? Deixa para estudar para a prova na última hora. E isso é muito comum, a gente vê muito isso nas empresas. Então, se eu pudesse dar um conselho ao longo desses anos que eu tenho visto não deixe para a última hora, porque talvez você não consiga cumprir o trabalho com o nível de qualidade que você gostaria. Você vai fazer um trabalho com pressa, vai cumprir o mínimo, que é o exigido, e não vai conseguir fazer esse trabalho de qualificação que exige mais tempo. Dulce, muito obrigada pela sua entrevista aqui para a gente na Ducascope TV. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Luciene Miranda para a Ducascope TV.